Olá, seja muito bem-vindo à segunda temporada do Enem à Vista, um videocast do portal Metrópolis. Eu sou Brena Farias, uma das jornalistas que vai te acompanhar nesse período de preparação para as provas mais concorridas do Brasil, que estão previstas para os dias 5 e 12 de novembro. Aqui daremos dicas de como se preparar e o principal, como manter a calma. Em todos os episódios, estamos acompanhadas de um profissional e um aluno que está nessa jornada tão importante sobre o futuro. No capítulo passado, abordamos como melhorar o planejamento dos estudos e no episódio de hoje vamos aprofundar e entender como elaborar resumos e esquemas práticos para estudar os conteúdos que serão cobrados no Enem. Para essa conversa, eu estou muito bem acompanhada do professor de língua portuguesa Reginaldo Alves, da Católica, e da Rayane Oliveira, aluna do terceiro ano. Sejam muito bem-vindos. Rayane, eu queria já começar com você. Conta pra gente, você já escolheu o seu curso? O que influenciou aí na sua decisão? Escolhi, a princípio eu estava em dúvida entre 4 cursos: Medicina, Psicologia, Direito ou Engenharia de Software. Aí eu parei para pensar que eu conheço pessoas de todas essas áreas na minha família. Aí eu conversei com todas elas e acabou que eu me identifiquei mais com a Psicologia. Legal. Bom, já fica aí uma dica importante para quem está se preparando, né, de pegar e conversar com um profissional da área. E conta pra gente como que você organiza a sua rotina de estudos. Eu estabeleço metas na semana e eu refaço as provas dos vestibulares que eu quero fazer. Muito bacana. Professor, agora a gente recebeu uma pergunta da Helena, que é uma estudante da Católica de Machado de Assis. Vamos dar uma olhada? Olá, meu nome é Helena, eu sou do terceirão, estudo no Colégio Católica Machado de Assis. E a minha pergunta é: como eu posso otimizar o meu tempo estudando por meio de resumos? O resumo é uma técnica muito produtiva, muito satisfatória, na medida em que você consegue perceber o que você pode tirar do resumo. Por exemplo, se você tem que fazer o resumo ou uma resenha de um livro, você pega ali Rei Lear, de Shakespeare. A frase principal deste livro é o momento em que o bobo da corte está ali conversando com o rei, e o bobo da corte é a cabeça pensante deste livro. O rei é aquele rei que se encontra ali só querendo se aproveitar do reinado. Então ele divide o reinado entre as filhas. Você vê que a ideia está se formando na cabeça. E ele divide o reinado entre as filhas. Só que depois ele descobre que ele precisa ficar com o poder, mas o reinado já está dividido. Então ele percebe que a situação saiu do controle. Qual é a frase que resume o livro? O bobo da corte chega no rei e diz assim: pobre Lear envelheceu antes de ficar sábio. Essa é a frase central do livro, que vale pelo livro. Então você tem frases centrais, estruturas centrais do resumo que faz com que a sua memória ela se ative. Quando nós vamos para uma distopia, por exemplo, Fahrenheit 451, é uma distopia. Distopia é aquele livro que fala de uma situação que não existe, mas poderia existir. Os bombeiros, neste livro, eles queimam livros e não apagam fogo. Então, a frase central do livro seria a seguinte: um livro é uma arma carregada na casa do vizinho. Criou-se uma imagem na cabeça. E a partir dessa imagem criada, você tem uma série de links que podem facilitar a sua lembrança no momento de uma prova, no momento de um argumento numa redação. Isso facilita bastante essa percepção das frases centrais com os links que você vai fazer mais à frente. Muito bom. E eu quero aproveitar essa deixa e chamar o quadro Dicas do Enem, para você não deixar nenhum conteúdo importante para trás. Vamos ver o que tem para hoje? Fala galera, tudo certo? Eu sou o professor Wilson, professor de Geografia aqui de Curitiba, do Colégio Católica de Curitiba. Eu tô aqui para dar umas dicas para você que gosta de organizar o seu ambiente de estudo usando aqueles esqueminhas que você pode chamar de mapa mental, mapa conceitual, né? E falando nesses esquemas, eu tenho aqui um exemplo, né, de como isso pode facilitar o seu estudo. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o tema que você está estudando e centralizar ele no meio do seu mapa conceitual. Então você vai colocar ali o seu tema, por exemplo, o agronegócio, por exemplo, relevo do Brasil, né? Estou puxando a sardinha já que eu sou professor de geografia. Acima do teu tema, você vai colocar o conceito, ou seja, o significado daquilo, o que de fato aquilo é, o que aquilo representa. Pode ser uma fórmula matemática, pode ser uma fórmula de física, de química, independente, né? Você coloca o conceito logo acima. Aqui do ladinho, você vai puxar, né, e vai colocar as chamadas perguntas norteadoras, ou seja, sobre aquele tema, além do conceito, o que mais eu preciso saber? Como ele se aplica? De que forma será que ele vai se apresentar para mim? E aqui
Do outro lado, a gente vai ter a aplicação. Como assim, professor, a aplicação? Bom, será que o tema agronegócio, por exemplo, só aparece em perguntas que são sobre agronegócio? Ou será que uma pergunta sobre meio ambiente pode envolver o agronegócio também? Então, essa estrutura vai te ajudar bastante aí na hora de organizar as suas ideias. Valeu a dica? Ótima dica, anotou aí, né? Rayane, agora conta pra gente. E você, usa resumos e esquemas nos seus estudos? Eu gosto bastante de usar resumos porque eu acho que é uma forma mais rápida de estudar. Mas o meu método é que primeiro eu estudo e depois eu escrevo o resumo com as minhas palavras para ver se eu fixei de verdade o conteúdo. Legal. E tem alguma outra técnica que você adquiriu aí durante seus estudos que você possa deixar de dicas aqui pra gente? Usar palavras-chave. Também acho muito legal usar cores, porque eu sou uma pessoa que quando tem mais cores, eu foco mais. Aí eu coloco tudo bem colorido. Legal. Olha, a professora Rayane tocou num ponto muito importante, que é o uso das próprias palavras, né? Que, claro, facilita na hora da memorização, mas não usar os termos como estão nos livros pode acabar prejudicando na hora da prova? Não, eu não entendo assim. Quando você tem ali a informação técnica, formal, e você transforma isso numa linguagem mais próxima do seu dia a dia, isso vai fazer com que você se recorde daquele conteúdo talvez um pouco mais elaborado. Eu gosto muito da definição de metáfora do João Cabral de Melo Neto. Ele diz que metáfora é quando nós tornamos coisas dessemelhantes em semelhantes. E aí a gente pode pegar exatamente a questão do livro e da arma. O que eu falei agora há pouco, o livro é uma arma carregada na casa do vizinho. Livro e arma são coisas dessemelhantes, mas nesse contexto a gente percebe que elas se tornaram semelhantes. Então, quando você consegue fazer esse link entre a informação técnica e aquilo que fala muito próximo ao seu dia a dia, ou uma percepção que de tão elaborada ela chega a ser simples, isso faz com que você perceba muito mais o mundo dos estudos associado ao mundo real. Isso facilita bastante. Bom, a Rayane deu outra dica aqui pra gente, né, que é o uso das cores ali. A gente sabe que muita gente é visual. Eu, por exemplo, sou muito, né? Isso, usar cores e desenhos facilita? Pode ser uma técnica aí para os alunos? Há pessoas que são visual, outras auditivas, outras sinestésicas. Eu costumo dizer que há um momento para aqueles que são auditivos, o momento do ócio produtivo. Muitas vezes você está com as mãos ocupadas e a mente livre. Um podcast, por exemplo, ou uma videoaula que você vai conseguir ali conectar o conhecimento apenas no áudio, isso facilita muito, né? As cores, né? É a questão muito visual. As cores, você tem ali os diagramas, as fórmulas, tudo isso facilita bastante. E essa dica das cores ela é muito bacana. Muito bom. Nós estamos chegando ao fim desse episódio, mas ainda temos mais dicas para você. Nós sabemos que uma boa preparação vai além dos livros didáticos, né? Então, que tal usar dicas literárias aí para ajudar no momento de preparação, né? Alguma dica pra gente? Começando por você, professor. Eu gosto muito da Adélia Prado, né? E tem um poema muito singelo dela, que vale muito a pena. O poema diz assim: a minha mãe dizia que o estudo era a coisa mais importante do mundo. Ponto. Não é. A coisa mais importante do mundo é o sentimento. Ela sabia que meu pai fazia serão até tarde da noite. Ela não dizia nenhuma palavra de amor, essa palavra tão sofisticada. O poema ele é especial porque ele mostra que o amor ele não é aquilo que se diz, mas é aquilo que se faz. E ele é tão sofisticado que, só para a gente finalizar, a palavra amor ela é excepcional no que diz respeito ao seu sentido. Você tira o A de amor, fica M-O-R, que é o radical da palavra morte, que o A é não. Então, amor é não morte. Então, quem ama verdadeiramente, para quem ama verdadeiramente, não há morte. Quem ama verdadeiramente ama para a eternidade. Portanto, só morre quem é esquecido. Muito bom. E fica uma dica, né, para os estudantes de referências aí até para a redação. E você, Rayane, alguma dica pra gente? Pode ser engraçado o que eu vou dizer, mas uma música que me toca bastante é uma música do filme da Barbie. O nome dela é E Se Eu Brilhar. Estrela, e se eu brilhar? Porque ela fala muito de insegurança, de medo, e eu já tive muitos momentos que eu me questionei, que eu fiquei com medo, pensando que eu não ia conseguir alcançar o meu objetivo, e no final da música ela fala, e se eu brilhar? E se eu conseguir alcançar o que eu quero? Aí sempre que eu escuto essa música, ela me faz refletir bastante.
Ótimo, e é um tema super atual, né? Muita gente falando sobre isso. Muito obrigada a vocês dois pelas dicas. E se você gosta desse tipo de dicas, fique ligado, pois teremos um episódio totalmente dedicado a sugestões de filmes, séries, músicas, entre outros, para ajudar aí na sua preparação para o Enem. O nosso bate-papo está chegando ao fim, mas em breve a gente volta com mais um episódio do Enem à Vista 2023. No nosso próximo encontro, traremos dicas para aumentar o repertório para redação. Muito importante, hein? E para acompanhar todos os episódios desse videocast do Portal Metrópolis, basta entrar nas redes sociais ou no nosso site. Obrigada pela sua presença, boa sorte para você, Rayane, e claro, para você que está nos acompanhando. Até a próxima! Ser católico é fazer diferença, com propósito e dedicação. Jamais esquecendo quem nós somos, levamos a todos a transformação. Oh, 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 católica, vem sentir a vida, educação em ação. Oh, 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 católica, sempre inovar é a nossa missão. Viva a experiência católica, viva a experiência católica. Nosso jeito de educar, tudo que fazemos é pensando em você. Viva a experiência católica, viva a experiência católica. Transformamos vidas com amor e alegria. Vem ser católica que só falta você. Matrículas abertas.